A pergunta que chegou é curiosa. Se sentir a presença de Deus ou ouvir a voz do Espírito Santo, né? Essas duas perguntas juntas, assim, se isso é real, se isso acontece mesmo. Bom, eu me preocupo muito quando chega uma pergunta dessa, porque isso só reflete, na verdade, como que está o nosso cristianismo. O nosso cristianismo atual, assim, que nós vivemos, é um cristianismo muito místico, muito sincrético, em que há uma junção dos valores bíblicos, daquilo que nós temos nas Escrituras, com um monte de outras ideias humanistas e filosofias humanistas e religiões humanistas, e todo esse sincretismo leva a um tipo de pensamento assim. Eu não estou tentando menosprezar a dúvida da pessoa, acho que é uma dúvida até sincera, mas essa dúvida surge porque isso tem sido valorizado cada vez mais, inclusive em meios tradicionais. É muito comum pessoas de âmbito tradicional, igrejas, agora se adequarem ao movimento que tem acontecido para que haja, principalmente no culto, uma necessidade de sentir algo, né? De experimentar com os meus sentidos a presença de Deus. Então, há um estímulo de cheiro, no visual, no auditivo, há todos esses estímulos assim, para que a pessoa possa sentir alguma coisa, e se ela saiu de lá sentindo alguma coisa, parece que sentindo mesmo a presença de Deus. Bom, quando nós olhamos para as Escrituras, toda vez que alguém sentiu a presença de Deus, ou seja, ela teve consciência e se despertou para o fato de que Deus estava ali, porque Deus está em todos os lugares, isso resultou num temor, num medo muito grande, num espanto muito grande. Por exemplo, quando Pedro no barco se deu conta quem que tinha mandado ele jogar a rede do outro lado, ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele não fez como muitas pessoas fazem hoje, né? Como se fechar o olho e eu estou sentindo que essa pessoa é diferente, aquela presença, como se isso fosse sentir alguma coisa. A presença de Deus, o sentimento que deve causar no ser humano é um sentimento de temor, porque Deus está presente. Então, quando as pessoas pensam em sentir a presença de Deus, eu sei que elas querem ter alguma experiência que as faça se sentir bem, que mexa com os seus sentidos e que aquilo de alguma maneira, essa experiência satisfaça algum desejo. Mas na Bíblia, as pessoas que estiveram diante de Deus, Moisés, Isaías, Pedro, todas as pessoas que perceberam de fato a realidade da existência de Deus próximo dele. A reação dessas pessoas foi sempre temor. João, na ilha de Pátimos, enfim, foi sempre de temor, porque Deus estava ali. Então, mais do que sentir a presença de Deus, o que nós devemos fazer é nos conscientizar de que Deus já está presente nos lugares onde nós estamos. Deus já está ali. Eu não preciso passar por algum sentimento, algum frio na barriga ou qualquer outra dessas experiências para sentir que Deus está. Deus já está. O que eu preciso fazer é tomar consciência de que Deus está ali. E a consequência disso vai ser uma vida andada debaixo do temor de Deus, uma vida de santidade. É isso que gera a presença de Deus. Deve gerar santidade no seu povo. E aí, juntamente a isso, perguntaram se ouvir a voz do Espírito Santo é algo real. Bom, ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falando conosco, claro, audivelmente não. Deus não mais faz isso, conversando diretamente com as pessoas. Isso claramente na Bíblia era muito mais comum, mas depois de um certo tempo, e quando a Bíblia foi sendo já completa, você tem uma diminuição muito grande disso, salvo João na ilha de Patmos, quando tem a revelação de Jesus Cristo, por causa de toda aquela questão escatológica que ele estava escrevendo. Por outro lado, Deus pode sim falar com uma pessoa por meio de uma convicção, por exemplo, que ele coloca no coração da pessoa, algo bem subjetivo, algo que
é difícil até de ser provado, mas isso pode acontecer, né? Deus pode fazer isso, Deus pode colocar, por exemplo, um desejo muito grande no seu coração de você ofertar para uma pessoa, de você se engajar em algum trabalho. Deus comunica de alguma maneira, e de fato nós encontramos pessoas, já passei por isso, né? Encontramos pessoas que falam, ó, Deus que me disse, né? E a gente usa essa linguagem, né? Deus me disse para fazer isso, eu senti essa convicção forte de Deus no meu coração de que eu devia fazer isso. Agora, obviamente, o crivo para todas estas vezes que supostamente Deus fala conosco ou não, né? Tem que ter um crivo para isso, o crivo é a palavra de Deus. Então, se você está sentindo alguma convicção no seu coração, na sua mente, de que você deveria, por meio de oração, de jejum, deveria fazer alguma coisa, olhe nas Escrituras. Se isso condiz com a Bíblia, por exemplo, se Deus está colocando no seu coração o desejo de ofertar para alguém, ok, isso é bíblico, né? O ensinamento está claro ali na Bíblia, então sim, faça. Agora, se você está com uma convicção de fazer algo que é pecado, que a Bíblia é contrária a isso, então saiba que isso não vem de Deus. Cuidado. A Bíblia fala que o coração do homem é extremamente enganoso, é corrupto, então pode nos pregar peças também. Tá? Cuidado com isso. Mas, essa é a minha resposta então para essas duas perguntas. Se a gente sente a presença de Deus e se Deus fala conosco, né? Se comunica de maneira pessoal conosco. E é sempre bom, obviamente, antes de terminar o vídeo, ressaltar que a maneira mais óbvia de Deus falar com você é por meio da palavra. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer de fato entender Deus está falando com você, abra a Bíblia, leia a Bíblia, estude a palavra, interprete, aplique ela para a sua vida e aí, com certeza, Deus vai falar ao seu coração.